É preciso encontrar as explicações para essa pergunta na própria história, tá? Tanto na de Hitler como do contexto em que ele viveu. O antissemitismo não foi um fenômeno particular da época da Alemanha no começo do século, viu, pessoal? Muita gente acha que sim, mas não. O antissemitismo começa muito lá para trás da história. E a gente vai fazer rapidamente alguns pequenos detalhes sobre a história de Israel para compreender isso. O povo israelita, ou hebreu, passou por duas grandes diásporas. Diáspora quer dizer deslocamento, normalmente forçado ou incentivado, de grandes massas populacionais originárias de uma zona determinada para várias zonas ou áreas de acolhimento, ok? A primeira diáspora aconteceu em 586 a.C., quando Nabucodonosor II, imperador babilônico na época, invadiu o reino de Judá, destruindo Jerusalém e deportando os judeus para a Mesopotâmia. Tá? A segunda diáspora aconteceu muito depois, no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito destruiu Jerusalém e expulsou os judeus para os territórios da Ásia Menor, África e sul da Europa. Sem território próprio, os judeus se tornaram escravos de várias nações, como por exemplo o Egito. Tá? Somente voltaram a ter o seu próprio território em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, da qual foi participante como secretário-geral dessa seção um brasileiro chamado Graça Aranha. Tá? Bem, os judeus, então, nesse período, até antes disso, passaram a viver em comunidades isoladas, dentro de outras nações, como cidadãos dessas culturas. Portanto, havia, por exemplo, um alemão judeu, um italiano judeu, um brasileiro judeu e assim por diante. Tá? Bem, aí muita gente pergunta, por que que eles eram perseguidos, então? E eu costumo dizer que a perseguição se dava especialmente por três motivos. Porque as comunidades judaicas não tinham práticas religiosas e sociais iguais às da comunidade local. Por exemplo, na questão da alimentação, os judeus só comem alimentos kosher, que é uma forma de preparo das comidas, com todo o cuidado para se fazê-las, tá? O que não é comum nos outros países, nos países ocidentais e mesmo nos alguns países orientais. Em segundo lugar, os judeus foram acusados em alguns países cristãos como assassinos de Jesus. Isso aconteceu especialmente com países muito católicos. Tá? Terceiro, os judeus, com a sua habilidade comercial, enriqueceram, criando um ressentimento da sociedade por serem bem-sucedidos. Então, de tal forma que eles não eram assimilados pela cultura local. Tá? E por isso mesmo, eles se tornaram como um grupo à parte, às vezes, com seus costumes próprios, chapéu, o cabelo caindo pelo lado do rosto, e assim como outras práticas. Tá? Então, ao longo da história que os judeus viveram em outros países, esses sentimentos se traduziram muitas vezes em violência antissemita. E aqui, pessoal, só um pequeno parênteses para dizer que, quando se fala em antissemita, ela quer dizer a violência contra os judeus, que virou um termo, embora antissemita se refira aos semitas descendentes de Sem, que eram filhos de Noé, era um filho mais velho de Noé. Tá? Então, essa geração de Sem se tornou nos judeus, por um lado, e nos árabes, pelo outro. Tá? Então, se tornou esse sentimento contra os judeus, como o fechamento dele nas suas próprias comunidades, às vezes implicava em violência. Tá? Por exemplo, nós temos a chacina de 1066 em Granada, os massacres na Renânia antes da Primeira Cruzada de 1096, o Édito de Expulsão da Inglaterra em 1290,
o massacre dos judeus espanhóis em 1391, as perseguições da Inquisição espanhola e portuguesa, a expulsão da Espanha em 1492, a expulsão de Portugal em 1497, os massacres da Ucrânia de 1648 a 1657, diversos pogroms, que eram programas de eliminação dos judeus, que aconteceram no Império Russo entre 1821 e 1906, são alguns exemplos dessa violência contra os judeus. Tá? No século XX, a gente vai ver a Alemanha saindo de um século XIX que era chamado como o século das luzes. Tá? A Alemanha era considerada como a Grécia do século XIX, em termos de brilhantismo nas áreas literárias, na filosofia e nas artes. Tá? Então, mas acontece que simultaneamente a isso, uma mistura mal costurada, né, de conceitos ocultistas, evolucionistas e raciais graçava na Europa, na sociedade europeia, tá? Como o modismo, tá? Em todas as esferas sociais, inclusive nas universidades, tá? Na alta sociedade e na intelectualidade. A explosão desse interesse aconteceu na mesma época da circulação de um texto chamado O Protocolo dos Sábios de Sião, que descrevia um alegado projeto de conspiração por parte dos judeus e maçons para atingir a dominação mundial através da destruição do mundo ocidental. Esse texto foi criado na época da Rússia czarista e foi traduzido para vários idiomas. Era falso, como se pode depreender, com vários plágios da obra Diálogo do Inferno entre Maquiavel e Montesquieu. Tá? E tinha como objetivo identificar os oponentes do César Nicolau II. Ok? Ou seja, havia um contexto extremamente favorável à retirada dos judeus da vida social dos países da Europa. Não só na Alemanha. Ok? Dietrich Eckart, o mentor de Hitler, no recém-criado Partido dos Trabalhadores Alemães, isso acontecendo em 1919, depois se tornou em 1920 o Partido Nacional Socialista, foi editor da revista antissemita Em Bom Alemão, tá? E ajudou a disseminar a ideia de que os judeus e a social-democracia eram os culpados pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Hitler sofreu influência direta dessas ideias. Tá? Quando o governo nazista quis dar uma solução para a questão, né, tentou negociar com os países para recebê-los e nenhum aceitou. A Alemanha pediu que os países recebessem os judeus e nenhum dos países aceitou, porque isso implicava numa demanda econômica. Tá? Tentou até enviá-los para Madagascar, mas o assunto não avançou. Grandes manifestações antissemitas vinham até dos Estados Unidos, como, por exemplo, no livro O Judeu Internacional, de Henry Ford, o mesmo proprietário dos automóveis Ford, por incrível que pareça. Ele mandava todo ano, no aniversário de Hitler, uma oferta para o Partido Nazista. Hitler morou em Viena de 1905 a 1913, né, após a morte dos pais. A cidade era um foco de grupos nacionalistas e antissemitas, com os quais ele manteve muito contato. Tá? Foi bombardeado com as ideias do jornal Ostara, do Jörg van Lans von Lieberfels. Era um ex-padre ocultista radicalmente antissemita. Em 1913, ele mudou-se para Munique, onde havia uma grande efervescência ocultista, nacionalista e antissemita. Após uma tentativa de golpe contra a Baviera, Hitler foi preso na penitenciária de Landsberg, uma cidade próxima a Munique, onde ele escreveu Mein Kampf, Minha Luta. No livro, ele acusa os judeus de uma conspiração internacional em que estavam aliados aos comunistas. Imagine bem, olha lá, os bolcheviques, os comunistas, né, aliados aos judeus
para dar um golpe dentro da República Alemã. Os argumentos que se usava eram uma mistura de alegações ideológicas, evolucionistas e ocultistas. O von Lieberfels dizia que cabia aos arianos, simbolizados agora pelo Partido Nacional Socialista, cabia a eles resgatar a pureza da raça, desmisturando a miscigenação racial, reconstruindo a Tule dos antepassados, que era uma cidade perfeita dos antigos arianos, e governando sobre as outras nações novamente. Hitler desejava ter um bode expiatório para a crise alemã, e os judeus cabiam exatamente nesse papel de inquilinos indesejados. Eles eram órfãos de qualquer proteção, inclusive das nações poderosas. Não é? Isso atendia também aos princípios ocultistas que o influenciaram o Hitler. E, além do mais, ele poderia se apoderar das fortunas e bens dos judeus. Tá? Em 1935, são criadas as leis de Nuremberg, que restringiram a vida social e econômica dos judeus e da Alemanha. Em 1938, a violência que antes estava restrita às leis, né, às restrições, a violência agora é transformada em física na Noite dos Cristais. Lojas de judeus são destruídas, por isso que se chama Noite dos Cristais, porque lembrava as vidraças, as vitrines das lojas dos judeus quebradas. Os bens móveis e imóveis e as fortunas dos judeus foram incorporadas ao governo nazista. Durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus foram levados para campos de concentração e extermínio, onde o programa Solução Final produziu 6 milhões de mortos. Tá? Então, essa é a história de que, como o Hitler odiava tanto os judeus. Na verdade, era uma mistura de ignorância ideológica, mas também de uma certa utilidade dos fatos que estava à disposição dele.